Só para você ter uma ideia, a média, por exemplo, do segundo turno da eleição foi de R$1.303.000 em um dia. 1 milhão? De diárias. 1 milhão, porque foram R$3 milhões para os 3 dias de operação do segundo turno. Não é essa operação, então. E o que é mais grave, apenas para a região Nordeste brasileira, está aqui, senhor Silvinei. Eu estou com a ordem de serviço em mão. Eu vou sugerir à senhora que está tendo alguma confusão. A senhora está falando de 2 assuntos ao mesmo tempo. Não, isso não é sigiloso. Nenhuma ordem de operação nossa é sigilosa. Estamos aqui, então, com todo o detalhamento. O senhor não incluiu os outros estados brasileiros. Não, eu não. Quem assina isso aí é o diretor de operação. O senhor não teve conhecimento, então, disso na reunião? Não vou falar para a senhora. Eu nem conheço essa operação. Por que teve, por exemplo, uma alteração tão drástica de diárias? Na primeira ordem de serviço, a previsão orçamentária era algo em torno de R$500 mil. Depois, nas várias alterações que obtiveram, a partir de toda uma pressão nacional e debate nacional, foi aumentado, por exemplo, de R$500 mil para R$3 milhões em diárias. E aí, diga-se de passagem, desses estados, a aplicação de diárias só teve na região Nordeste brasileira. E tiveram outros estados, vejam só, o volume total de diárias foram aplicadas na região Nordeste e em Minas Gerais, Goiânia e São Paulo, nós tivemos apenas R$ 67.200. Não há uma discrepância de uma prioridade tão grande da região Nordeste brasileira? Senadora, está havendo alguma confusão? Não está, não. Aqui não tem confusão, aqui tem papel, tem documento. Não, mas aí eu posso dizer para a senhora. Operação Trânsito Livre eu não conheço, não participei de reunião e não sei onde é que aconteceu. A operação Transporte Seguro que eu estou me referindo. Aí a operação do primeiro e o segundo turno eu tenho todas as informações aqui. Essa daí eu não posso falar para a senhora que eu não lembro, nem conheço. Estou falando em 2 assuntos. Vejam bem, houve, na verdade, operações naquele momento. Houve lá atrás, de uma forma muito anterior, o planejamento para 2 operações da Polícia Rodoviária Federal referente ao processo eleitoral que ocorreria no primeiro e no segundo turno. Na sequência, houve a implantação de uma segunda operação e um planejamento que seria a Operação Transporte Seguro. Depois dessa apresentação desse planejamento, você designou todo o trabalho da operação para a região Nordeste brasileira, onde foram citados apenas esses estados da região Nordeste que estão todos aqui. Senadora. Na última rodada de mais um novo aditamento na OS 160, que ocorreu já no dia 20 de outubro de 2022, houve a inclusão de 3 estados brasileiros a mais, para além dos estados da região Nordeste, com a implantação de diárias. Mas o valor aí não é a defesa da diária em si. Ou seja, se você tem um volume maior de diárias, você tem automaticamente um volume maior de servidores para essa área. Por que a gente só ia ter problema na região Nordeste brasileira? Por que só os estados do meu Nordeste tiveram uma atenção tão grande, do nosso Nordeste, então, porque aos nordestinos, teve uma atenção tão grande, com tanto efetivo policial, em detrimento de outros estados brasileiros? Senadora, a senhora vai verificar que não tem nenhuma assinatura minha aí. Eu desconheço a Operação Trânsito Livre. Se é para ônibus, alguma coisa, o colega deve ter as obrigações. Aí era interessante ser chamado aqui ele para dar explicação ou pedir informação para a PRF. Se a senhora quiser informação do primeiro e segundo turno, eu participei das reuniões. As demais operações, o diretor-geral não participa, porque a gente tem um calendário, é tudo organizado. É tudo descentralizado e a gente confia nos nossos profissionais e eles vão tocando, né? E os resultados estavam aí. A instituição estava todo dia na mídia. Os senhores Márcio Geraldo Lara Lima Júnior, o Antônio Melo Júnior, o Anderson Frazão Gomes Brandão, o de Jarlisson Henrique Moura, eles não são pessoas que estão sob a sua hierarquia? Diretamente era o Dejairlon, que era o diretor de operações, os outros abaixo dele. Mas seu Silvinei, vamos lá. Nós estamos aqui diante de um planejamento de uma operação muito grande, onde a informação que nós temos, inclusive, é que a definição específica dos lugares, que na parte de operações ela é definida lá na ponta pelos superintendentes regionais, ela foi definida aqui no Comando Central. E neste Comando Central foi apresentado, inclusive, um rito de atuação pelo Brasil inteiro. E nesse rito de atuação pelo Brasil inteiro não constava, por exemplo, outras regiões, apenas a região Nordeste brasileiro. Há uma clara suspeição sobre esse planejamento, que, como eu disse, consta aqui deste documento que está sob o poder da CPI. Senador, eu vou
sugerir à senhora, se me permitir, que faça pedido lá à PRF para ela explicar, porque essa operação Trânsito Livre não passou lá pelo meu gabinete. A Transporte Seguro, tá? Transporte Seguro. Outra pergunta, certo. E a operação do primeiro e segundo turno, eu tenho todas as informações aqui para passar para a senhora, que eu acredito que não seja essa, está havendo alguma confusão. Sobre as reuniões, a ata, por exemplo, dessa reunião do dia 19, consta apenas a assinatura dela no dia 10 de novembro. Por que demorou tanto tempo? Nós temos um sistema que chama-se SEI. Então, é colocado lá a ata. Antes de assinar, todo mundo tem que ler para ver se concorda. Todo mundo assinou, se libera a assinatura. É assim que funciona o SEI. Então, isso demora às vezes, né? Todo mundo cheio de trabalho. Há um rito normal. Todas as outras reuniões têm essa média de 20 dias de lapso temporal entre o Pode dia até da ser ata mais, e o porque dia tem da... colega que a gente fica cobrando assina, né? Alguém, eu não, né? E aí, não, vai lá, assinava. Então, assim, tem que fazer a ata, todo mundo concorda com a ata? Beleza. Então, a gente publica ela no SEI e aí se autoriza quem pode assinar, porque não é aberto. Só pode assinar quem é autorizado. Ainda sobre, por exemplo, a quantidade de... Só para o senhor ter uma ideia, por exemplo, a quantidade de multas que foram lavradas aqui no período das eleições, que foram, por exemplo, nos 7 dias que circundam aí o segundo turno das eleições. Você tem uma média geral em outras datas, 363, 348, são médias, por exemplo, em outros dias. No dia especificamente que vem para o segundo turno, você tem 1.000 multas, você tem 702 multas, você tem 397 multas, porque houve esse aumento tão exagerado de multas exatamente no período do segundo turno das eleições. Senadora, a eleição foi dia 30, né? A senhora está falando que é... Não, do circunda. Aí, se alguém aplicou a multa, é o policial lá na estrada. Acho que a gente tem que pegar essa informação, saber por que ele aplicou. Se ele aplicou erroneamente, ele vai ter que responder. E um policial não pode fazer uma multa se o cidadão não estava errado. E, por outro lado, se ele não fizer, ele está prevaricando. É crime, né? Sobre a questão do volume dos veículos que foram apreendidos, por exemplo, o senhor citou inclusive um número aí, que eu acho que o senhor fez um recorte em algum lugar. Mas nós temos aqui, eu pedi só para a minha assessora me passar aqui a tabela, que os números, por exemplo, apontam a quantidade de... A quantidade, por exemplo, de veículos que foram apreendidos em todo o Brasil, você vê uma concentração muito maior na região nordeste brasileira, né? Quando você, por exemplo, tem uma quantidade em outras regiões do Brasil com 80 ou com 50, você vem lá para a região brasileira em torno de 130. Tem um outro quadro menor, eu pediria só para a minha assessoria levantar o outro quadro que dá de forma mais sucinta, para eu poder, de fato, lhe apresentar aqui esses números em relação a essas apreensões. Quer dizer, você teve um volume maior e um detalhe, em ônibus em transporte coletivo. Por que vocês concentraram mais em relação aos transportes coletivos e não aos carros de passeio? Que dia? No período das eleições. Aonde, por 30? Exemplo, você sabe que a apreensão de drogas ou coisa parecida, ela se dá muito mais em relação a carros de passeio, né? A carros menores, não a transporte coletivo. No dia da eleição foram recolhidos 5 ônibus lá no Nordeste. Vou falar para a senhora aqui. Só não posso falar a placa, depois pode ser requisitado por uma questão de respeito ao cidadão. E os 5 veículos foram: um sem habilitação, 5 ônibus, no Nordeste todinho. Um sem habilitação, o outro sem para-choque, o outro envolvido em acidente, o outro com o para-brisa quebrado e o outro sem espelho retrovisor. No dia da eleição, no dia 30 de outubro de 2022, a Polícia Rodoviária Federal, nos 9 estados do Nordeste, recolheu 5 ônibus e mais. Autorizou e ajudou todos os cidadãos a seguir viagem, fazendo baldeação, e todos conseguiram votar. E quando fala de ônibus, está falando de micro-ônibus, tá? Pode ser uma van daquela com 8 pessoas, 10. Eu vou repetir aqui mais uma vez uma pergunta, senhor Silvinei, acerca ainda da reunião do dia 19. Na reunião do dia 19 de outubro, na sede da Polícia Rodoviária Federal, não houve, por exemplo, a apresentação, digamos, de um planejamento mais amplo para as 2 operações, a Operação Eleições 2022 e a Operação
transporte seguro com o detalhamento, digamos assim, dessas regionais, dessas cidades, das ruas, do entorno aonde as cidades da região Nordeste deveria haver uma atenção mais direcionada. O senhor assegura categoricamente que não houve um privilégio, entre aspas, voltados para a região Nordeste? Senadora, no início aqui eu já apresentei, até fiz uma prévia, né, para deixar já mais esclarecido para vocês. Neste dia nós fizemos um informe acerca da operação, que a gente tinha participado de uma reunião do Ministério da Justiça com os demais órgãos, lembrando que a operação era do Ministério da Justiça, pela COP, e que o diretor de operações do Dejaílo faria as reuniões. E assim foi feito. Tá? Não existe nada demais nessa reunião aí, até porque o detalhamento foi feito depois. Quem escolheu os locais, senadora, porque é auditável, a perícia pode auditar, quem escolheu os locais para a viatura ficar presente, que não existiu nenhuma barreira no Brasil, nenhum bloqueio, tecnicamente, isso é mentira. Existiam viaturas em ronda, com 2 ou 3 policiais no máximo. São coisas tecnicamente distintas, né? E aí, quem escolheu, senador, os locais foram os chefes de delegacias ou os chefes do serviço de operações. São uma planilha Google que pode ser auditada por perícia e vai verificar que não foi em Brasília que escolheu os locais onde as viaturas ficariam. Ainda sobre planilha Google, como o senhor está dizendo, aqui não é Google, aqui é Ministério da Justiça. Eu quero compatibilizar com os seus números. Nos meus números, o senhor diz o quê? Que apenas um ônibus foi retido? 5 ônibus foram retidos. No dia 30... Mas qual é o seu parâmetro aí? Não é parâmetro, não. É os dados oficiais da Polícia Rodoviária Federal, o sistema CIGER. Não, mas essa data aqui do... O número que eu tenho do segundo turno das eleições são 48 ônibus retidos na região Nordeste. 8 no Centro-Oeste, 3 no Norte, 9 no Sudeste, 4 no Sul. E eu tenho aqui a fonte, Ministério da Justiça. Perfeito. No dia da eleição, no dia 30, foram 5 ônibus. Nos 3 dias do processo eleitoral, que não é para onde se... Não sei a quantidade. Só trabalhei com o dia 30, está aqui o Jean Moraes. Então, o senhor tem 5 só para o dia 30. É. Significa que, se o dado estiver certo, nós temos pelo menos aí 43 outras autuações nos 2 outros dias. Tem que checar. Não posso lhe informar. A sua fonte é? Sistema CIGER, Polícia Rodoviária Federal. Pois é, está havendo uma incompatibilidade aqui e essa incongruência precisa ser sanada. Vou, inclusive, solicitar também no próprio órgão da Polícia Rodoviária Federal para tentar, e na própria Polícia Federal do Ministério da Justiça, para tentar dividir melhor cada um dos seus dias. Eu vou deixar aqui, presidente, para os meus colegas parlamentares continuar, de fato, com a inquirição, mas eu queria apenas ouvir, para finalizar, do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal sobre esse caso drástico que o Brasil inteiro acompanhou, que foi referente... Passa bem aqui o caso da Câmara de Gás, que eu não estou colocando no material. O caso especificamente do senhor que foi colocado numa verdadeira, que a gente pode afirmar assim, Câmara de Gás, ao ser colocado dentro de uma viatura e ser terrivelmente ali torturado, vindo à morte, que trouxe de fato uma comoção nacional, aonde para o caso específico dele constava apenas a não utilização de um capacete, não é, durante o seu trajeto, ou seja, algo que é passível de punição, mas aliás nenhum outro ato é passível de punição para o que ele de fato recebeu, ou seja, para ele nós tivemos uma dureza muito grande em relação ao não uso de capacete e a gente sabe que havia uma deliberação muito grande da Polícia Rodoviária Federal em relação a capacete, inclusive em momentos de manifestação, de motocicletas, coisas que a gente viu com muita frequência, integrantes do poder público foram muito claro, inclusive sem nem usar capacete. Eu queria que o senhor me trouxesse até as informações em que pé está esse processo de investigação. Um caso terrível, muito triste, que foge de todos os nossos princípios. Nunca foi ensinado aquilo na nossa academia, nenhum curso de formação. E todos os policiais rodoviários federais do Brasil, da ativa, aposentados, ficaram muito tristes. No mesmo dia dos fatos, instauramos o procedimento na nossa corregedoria, procuramos a Polícia Federal, que abriu o inquérito policial, o Ministério Público Federal, que também abriu o seu procedimento. Foram todos afastados do cargo. Nesse momento, 3 estão presos.
O andamento do processo administrativo disciplinar, eu não posso lhe afirmar como está, porque já fazem 6 meses que eu saí do cargo, está sob responsabilidade da atual gestão. Eles estão presos, já foram denunciados, né? E agora estão aos cuidados da Justiça. Naquela época mandamos uma comissão para pedir desculpa à família e, ao mesmo tempo, recebemos também a Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal, presidida naquela oportunidade pelo senador Humberto... Pernambuco, né? Humberto Costa, que esteve lá com um grupo de senadores e ele fez um levantamento de todos os órgãos, inclusive o que a PRF tinha feito, e trouxe esse levantamento aqui para o Senado Federal e deve ter tudo aqui bem sido encaminhado também os procedimentos por esse Senado, mas o senador foi até o local lá e conversou com a família, conversou com os superintendentes, enfim, todos os envolvidos, e ele pode talvez em algum momento esclarecer melhor, e ele verificou inclusive que a gente adotou tudo aquilo que era legal para que a justiça fosse feita.